Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez aqui, com a graça de Deus, nos reunindo para esse estudo, esse trabalho de reflexão dos ensinamentos da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer a lição de número 16 do livro Rumos Libertadores, a lição intitulada Em Vigília Constante. E Joana, antes de desenvolver o estudo desse tema, ela evoca as nossas reflexões ao capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 7. O capítulo 6, meus irmãos, fala do Cristo Consolador. Traz pra gente a mensagem de esperança, traz pra gente a certeza do Mestre em nossas vidas como enviado de Deus para nos auxiliar, para nos amparar, para ser nosso porto seguro, nosso roteiro de vida. Nesse item 7, a mensagem escrita pelo Mestre Jesus diz assim, ela é pequenininha, é um item só, eu acho importante a gente ler. Porque fala assim, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Olha que coisa mais linda isso. Sabe por quê, meus irmãos? Essa fala é tão expressiva, porque as nossas dificuldades, as lutas que nós travamos, elas se caracterizam pelo nosso distanciamento de Deus, pela ausência nossa desse alinhamento do nosso comportamento, das nossas ideias, intenções com o Mestre. Então a gente se debate por inúmeras questões, sentindo-nos às vezes desamparados, perdidos. E no fundo, o que caracteriza esse nosso comportamento é uma rebeldia, né, de quem não quer aceitar a vida como ela é, de quem não consegue entender as coisas, de quem se rebela mesmo ante as leis, né? O estado de equilíbrio, de conformidade com a vida, traz-nos mais serenidade ante as dificuldades. E quando o Mestre Jesus diz que Ele é o médico das almas e Ele vem nos curar, é porque, meus irmãos, a nossa cura está realmente nas aquisições morais. Quanto mais a gente buscar o entendimento e a vivência dos ensinamentos de Jesus, menos sofreremos. Não tem outro caminho, né? Ele continua. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Somos nós, né, meus irmãos? Jesus vem, porque Ele vem dar roteiro. Ele vem nos ensinar para que não ficasse dúvida no nosso coração de como agir, de como fazer, né? Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. O mundo não vai dar isso para nós. Se a gente buscar o alívio das nossas dores nas coisas materiais, nós vamos cair cada vez mais num buraco fundo, porque não está ali as respostas. É preciso pensar sobre isso e fazer melhores escolhas. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro
humildes, submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Esse é o item 7. Palavras amorosas, consoladoras, vindas do Cristo em nosso favor. Dividindo com a gente as nossas dificuldades, sabendo que nós as vivenciamos, mas trazendo para a gente a palavra consoladora que mostra um caminho, que nos direciona para a oração e vigilância principalmente, para o cuidado que a gente tem que ter com a forma como a gente lida com as coisas na nossa vida, não é, meus irmãos? Então, nessa palavra doce e mansa, vinda do Cristo, nós sabemos que, de fato, não estamos sozinhos. E que a vida, por mais complicada que seja, tem o seu cadinho de amor, tem o seu cadinho de esperança, sempre a nos alimentar, na dose certa, naquilo que nos falta. Joana, então, começa assim a lição dela. Não se turbe a tua mente, nem se perturbe o teu coração ante os conflitos do dia a dia. Olha que ela traz pra gente a mensagem e ela vem falando, mas não se perde nisso não, não se desespera não. Olha que bacana isso, né, que ela vai trazer para nós. Se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, perfeitamente compatíveis ao estado atual de moralidade vigente entre os homens, então ela está querendo dizer assim, se a gente se deixa arrastar por pensamentos negativos, né? Que é compatível, ela fala, faz parte desse lugar onde a gente está, que é a Terra, né? Mas se a gente se deixa arrastar, fatalmente a gente derrapará numa destas quedas lamentáveis. Aí ela vai nessa lição aqui, meus irmãos, daqui para frente, falar das quedas que a gente experimenta quando a gente não consegue alinhar a nossa vida e o nosso pensamento com coisas melhores, meus irmãos. Não tem outro caminho. O título em Vigília Constante faz um apelo aos nossos corações para que nós não descuidemos de nós próprios, para que a gente vigie nossas intenções, nossos pensamentos, nossas ideias, entendendo, sabe, meus queridos irmãos, que a vida, ela sempre vai, com toda a dificuldade que ela se apresenta, ela vai trazer para a gente o aprendizado que a gente necessita. E a gente nunca viverá, seja lá o que for, em desamparo. Então ela diz aqui, apesar do planeta Terra, né, ser um lugar ainda aonde os pensamentos negativos permeiam, a gente precisa vigiar para não se deixar levar. E a vigilância nisso é constante, é quando o pensamento vier a gente refutar, é a gente buscar oração, é a gente evitar certo tipo de conversa, às vezes até dar uma afastadinha, né? Sentiu que lá que tá num grupo, que a conversa tá estranha, sabe? Fala que vai fazer alguma coisa, dar um tempo daquele lugar, poupar o nosso coração, né? Evitar que a gente, por invigilância,
caia nessa estrutura e fique sendo manipulado aí por forças inferiores. E aí ela fala que se a gente não vigiar e se deixar arrastar por esse tipo de comportamento, a gente vai cair numa dessas, né, em algumas dessas quedas que ela cita aqui. Aí a primeira que ela cita é a ira. Então ela está dizendo assim que a ira, ela surgirá no nosso coração mediante o nosso afastamento das coisas de Deus. Aí ela fala, na ira, a gente vai se derrapar na ira, que obscurece a razão e faz a gente delinquir, né? É um sentimento muito ruim, né? Que faz a gente se perder, assim, muito sério, né? O outro diz assim, olha, ela continua, ela vai dar vários exemplos. Uma outra queda que ela pontua é o ciúme. Ciúme é um negócio difícil de administrar, né? O ciúme. Que te desvaira a mente e te entorpece os sentimentos. Que adoece, né, gente? Adoece a pessoa vítima do ciúme, ela... E quando eu falo vítima, eu tô falando daquele que sente o ciúme. Que esse é o que mais sofre, o que mais se prejudica. Porque não tem sossego, não tem paz. E aí esse sentimento tão presente e tão difícil de ser administrado, né? Porque a gente sabe que a pessoa que se perdeu aí nos emaranhados do ciúme, não consegue ver outra coisa, a não ser a sensação de abandono, de desrespeito do outro, né? Do apego excessivo, de querer não compartilhar coisas, né? Objetos, enfim, é muito delicado, né? Ela fala também de um outro problema, de uma outra queda, que seria na agressividade, que transforma a gente em pessoas brutas, que não consegue dialogar, não consegue partir para a conversa, para o entendimento, não consegue ouvir o outro, aquilo que o outro está precisando dizer, quer resolver as coisas para ontem e só vê um caminho, que é o da força, né? Verbal, física, não importa, não, é como se fosse um trator, né? Uma onda, uma grande onda que vem derrubando tudo, enfim, não mede as consequências. Olha que Joana está citando para nós aqui coisas que a gente vive, né, meus irmãos? Somos nós que vivemos essas coisas todas. E a gente sabe disso, porque a gente experimenta isso, vez ou outra, né? E algumas dessas outras situações até muito presentes na nossa vida, né? Outra queda que ela cita é a da maledicência, que facilmente te traveste como acusador infeliz. Por que a gente faz, o maledicente faz uma leitura ruim, né, de coisas e de pessoas e vira propagador desse negócio, né? Sai a espalhar o veneninho para todos os lados. Olha que interessante que a gente está vendo isso, a gente fala assim, eu conheço alguém assim, às vezes tem isso, né? Tudo bem, a gente pensa na gente, a gente pensa nos outros e tal, e a vida que segue mesmo, mas ela está colocando isso como queda de quem ainda não verteu a vida espiritual para o amor com Jesus.
Então, daí a gente conclui que só estamos no estado psíquico de conflito que estamos porque a gente não se coloca aos pés de Deus com devoção, com amor, né? Alinhando nossa vida com o pensamento de Jesus. Outra queda que ela cita é a queda na sensualidade, que te reconduz às faixas primárias da vida, de onde vens buscando a liberdade. Como que isso aqui é sério, né? A questão da sensualidade, a ponto de nos reconduzir às faixas primárias da vida. Isso quer dizer que quando essa força nos dirige, e quando a gente não tem bom senso, quando a gente não tem razão, quando a gente perde o amor próprio e a gente se deixa arrastar por isso. E tudo à nossa volta respira no campo da sensualidade. Forma de falar, de vestir, de andar, os amigos, os hábitos. Não é? Outra queda que ela diz é a da cobiça, que nos impele ao desequilíbrio, fazendo a gente enlouquecer pouco a pouco. Porque a gente cobiça às vezes coisas das quais a gente não vai ter. E olha que nem é coisas materiais às vezes, né? São aquisições morais, físicas de uma outra pessoa. E a vida de cada nós, reencarnada, né, trazendo suas estruturas, ela tem um porquê, né? Então, tem coisas que nessa vida a gente não vai ter mesmo. E aí, quem fica desse jeito se inquieta, se perde, né, nesse emaranhado aí de sofrimento. Outro que ele diz é a inveja. Que a inveja é um tóxico a destruir a gente por dentro, ela fala aqui. A inveja que é tóxico a destruir-te por dentro. O invejoso não sossega, não tem paz. E é interessante que a gente costuma às vezes falar assim, né? Em discussões, as mais pueris, das mais em que às vezes o que acontece é apenas ponto de vista diferente de um mesmo assunto, enfim. Mas a gente ouve muita gente falar assim, mas fulano tem inveja de mim, né? E às vezes até acha assim, mas fulano tem tanta inveja de mim que eu só chegar perto eu começo a me sentir mal. A gente se prende muito nessas coisas, sabe, meus irmãos? Sem entender que o antídoto para qualquer proteção, seja lá o sentimento ou a energia que queiram nos dirigir, é o amor. É o amor, não foge disso. Alinhados com o bem, se estivermos, ou nos esforçando para, a espiritualidade nos protege. Então a gente tem que acreditar nessas coisas. Por isso que a mensagem do Evangelho fala que o Espiritismo vem para nos consolar e abrir nossas mentes, né? Porque senão a gente fica aí bancando o bobo. Que a gente coloca por conta disso coisas que cabe a gente mudar, né? Outra queda que ela fala é a competição negativa que nos exaure as forças por coisa de valor nenhum. Só para sustentar o ego, o orgulho. Olha que coisa triste isso, né? Outra queda, a indolência, que te torna um vivo morto, marchando para a hibernação dos altos tesouros do espírito. Olha como que é forte isso, hein?
se torna um vivo morto. Que a gente para, né? A gente não constrói, né? Na indolência. Outra queda é o ódio, que é um veneno mortal a dizimar mais do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares, somadas por ser, de certo modo, responsável pelo aparecimento ou virulência delas, quando já instaladas no organismo. Então, o ódio é um troço também que tira o sossego da gente. Você vê que ela está colocando aqui coisas das quais a gente não consegue ter paz, meus irmãos, mesmo. A gente está sempre vítima desses pensamentos difíceis de lidar. E a vida, ela traz pra gente experiências que nos faz entender o quão mal nós temos feito, como temos feito a nós mesmos, na estrutura de tentar conviver na vida, não querendo embate, querendo ser aceito por todos, né, querendo ser respeitado, querendo sucesso. Mas, meus irmãos, a gente não entende que essas coisas, fruto do trabalho no bem, elas só surgirão à medida que a gente fizer isso. Porque se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Se eu quero ser reconhecido no meu valor, eu tenho que reconhecer e parar de desmerecer os outros, de achar que tudo que eu faço é melhor do que o do outro. É preciso compartilhar mais, é preciso dividir mais, para a gente poder ser feliz, viver essa vida com todas as experiências que a vida pode nos trazer, guardando para a gente a lição necessária. Então nós não estaremos errando se a gente buscar fazer e deixar que a vida, ela mesma por si só, dá conta de trazer até nós o que é da gente. O que é da gente, meus irmãos. E o que chegar faz parte desse pacote de escolhas que tivemos, das causas que estão nessa e em outras vidas, que a gente não pode se perder disso, né? Então, a mensagem, quando fala da vigilância, porque Joana traz aqui um cotidiano pra gente, velho. Ela traz pra gente aqui o dia a dia. Quantas vezes a gente se irrita, a gente tem ciúme, a gente maldiz, a gente se perde no emaranhado de sentimentos conturbados, conflitos profundos da alma, nas estruturas que nós nos encontramos. Então, Joana nos adverte que do que ela está falando é do nosso cotidiano. Ela vem, então, já para o finalzinho da página, dizendo assim, olha, não te perturbes no exercício do bem quando agredido. Quantas pessoas, gente, abandonam iniciativas boas, louváveis, porque fulano, ciclano, beltrano olhou de cara estranha ou falou alguma coisa, ou a pessoa que está no trabalho quer que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade, então não aceitam se submeter a regras, a situações já instituídas, quer chegar mudando, quer chegar chegando. Olha, gente, quanta coisa. E ela está falando assim, do papel de humildade que a gente precisa se colocar ante a vida, como aprendiz que nós somos, e a necessidade que a gente tem de guardar a nossa vida de sentimentos que não são construtivos. Aí ela fala assim, olha, não te
perturbes mentalmente quando provocado desta ou daquela forma. Desta ou daquela forma. Né? Olha só. Porque a gente fica martelando aquilo. E a pessoa, às vezes, que fez, ela vaza, ela sai, ela vai embora e ela nem... Ah, mas a gente fica o dia inteiro martelando aquilo na cabeça. O dia inteiro. Martelando. Não é? Quem perde com isso? Só nós. A saúde de quem será afetada? A nossa. A noite de sono de quem será perturbada? A nossa noite. Tem briga que não vale a pena, sabe, gente? Não vale. E quando eu falo briga, eu não tô falando de briga, de brigar. Eu tô falando que tem coisas na vida que a gente vai precisar pontuar com certeza, pautado na razão, no ensinamento, pro bem dos outros, pro nosso bem também. Mas tem coisa que não vale a pena. Que não vale a pena. Que é melhor dar tempo para que o outro ou a gente pense diferente, né? Joana continua. Porfia no culto da responsabilidade, do dever, e aguarda o amanhã, que te libertará das paixões ainda existentes no teu mundo íntimo e que te fazem sintonizar com aqueles que te chegam de outras procedências. Então, Joana tá colocando para nós aqui que essa transformação que se dará, meus irmãos, com todos nós, né? Essa transição íntima do mal para o bem, vamos dizer assim, para uma linguagem popular para a gente entender, ela se dará de forma devagar, com calma, aos poucos, mas à medida que a gente buscar isso no nosso coração, que a gente tentar entender certas coisas, compreender, orar pedindo quando a gente não está conseguindo aceitar, para a gente ter força para entender e aceitar, né? Aí a gente vai, as coisas vão se transformando e a gente vai nem se dar conta. Quando a gente menos perceber, o bem vai estar tão forte dentro de nós que quando pensarmos diferente dele é que vai ser estranho. Joana continua. Não te deixes, portanto, arrastar nunca, gente, a turbação mental ou a perturbação emocional. Mantém-te em vigília constante. Oração e vigilância é a mensagem da noite de hoje. É isso que Joana nos convida a pensar mais e não sermos afoitos, fazer para depois falar, ai meu Deus, por que eu fiz, por que eu falei? Não, vamos tentar botar um pé no freio, tirar o pé do acelerador, pensar antes de fazer, para que a vida seja para nós o aprendizado que precisamos e que a gente não perca a oportunidade de entender tudo aquilo que a vida quer nos ensinar. Meus irmãos, que a mensagem possa nos clarear a mente mais uma vez. Semana que vem nós estamos aqui, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a sua família, te dê paz, te dê luz, te dê alegria, discernimento, para que a gente não caia nas quedas que ela nos citou ali, tá bom? Muita paz, tudo de bom para vocês. Até semana que vem.